Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais uma videoaula para falar sobre gerar os arquivos fiscais em empresas do Simples Nacional. O primeiro passo antes de você gerar os arquivos fiscais é criar uma pasta na área de trabalho chamado Arquivos Fiscais. Então, com o botão direito do mouse, nome novo, pasta, a gente coloca o nome Arquivos Fiscais. E dentro desta pasta, para ficar mais organizado, a gente cria uma subpasta, que é o mês e o ano do arquivo que a gente vai gerar. Depois de ter criado a pasta Arquivos Fiscais na área de trabalho, a gente vai entrar no Integra e gerar os arquivos fiscais. Então, vou entrar aqui com o meu usuário e senha. Observa que ao abrir o Integra, o sistema está me dando um aviso que existem notas fiscais NFE e NFCE pendentes. Antes de fazer a geração do arquivo fiscal, é importantíssimo corrigir essas notas fiscais que estão pendentes. Aqui está algumas situações, né? Nota digitada, nota fiscal enviada, emitida em contingência, nota fiscal rejeitada. Então, a gente precisa primeiro, antes de gerar o arquivo, corrigi-las. Como que eu faço? Eu venho aqui no menu Vendas, Manutenção de Nota Fiscal, clico aqui nos três pontinhos da nota fiscal, coloco o período de geração dos arquivos fiscais, no meu caso, o mês de janeiro de 2021. Salvo aqui nesse quadradinho essa data, né, para ficar, próxima vez que eu abrir essa tela, tá salvo de novo. E venho aqui pesquisando, ó, notas fiscais digitadas, se eu tenho que entrar nela e transmitir, aguardando envio, aguardando retorno, rejeitadas e contingências. Todos esses status aqui eu preciso corrigir antes de gerar o arquivo fiscal. Por isso é interessante se você fazer essa conferência diariamente. Encerrou o dia, eu venho nessa tela e faço a conferência. Outra conferência importantíssima é a numeração, a sequência de numeração de notas fiscais. Precisa estar todas na sequência. Então, se você identificou que uma nota pulou a sequência, entre em contato com o suporte para que a gente possa estar verificando esse pulo, pois tem que ter todas as notas fiscais no sequencial corretamente. Terminamos de conferir as saídas, agora a gente vai conferir as entradas. Então a gente vem aqui na parte de compras, entrada de nota fiscal, vem o impedido aberto, nota fiscal de entrada, coloco o período em que eu estou gerando os arquivos, mês de janeiro de 2021, e aqui eu tenho que ter todas as notas com o status de fechado, conferido e fechado. Então aqui eu faço uma conferência, ó, se tem alguma não conferida, se todas estão como conferidas, se estão todas fechadas, se tem alguma em aberto. Então, tendo alguma nota fiscal que esteja em aberto, você precisa primeiro atualizar antes de gerar os arquivos fiscais. Conferidas as notas fiscais de saída e de entrada, eu vou acessar o menu Vendas, Listagem de Vendas, Relatório de Notas Fiscais, para gerar os relatórios fiscais de entrada e de saída. O primeiro relatório que vamos gerar é o relatório de NFCE, modelo 65, caso a sua empresa trabalhe com esse modelo. Então eu vou marcar aqui em cima a opção NFCE, né? Ele já me desabilita alguns campos aqui. Vou colocar o período que eu estou gerando o relatório, mês de janeiro de 2021. E aqui embaixo eu tenho algumas opções que eu posso estar marcando. Eu costumo gerar sempre marcando a opção resumo grupo de CFOP. No final do relatório ele vai dar esse resumo. Feito isso, eu mando imprimir. A gente vai aguardar a impressão. Certo? Então, se eu vir aqui no final do relatório, ele me gera um final aqui separado, um resumo por grupo. Venho aqui nessa partezinha Export Report
para salvar o relatório em PDF, eu dou OK, OK novamente. E aí eu vou na pastinha que eu criei na área de trabalho, arquivos fiscais, mês 1 de 2021, e coloco o nome do arquivo vendas NFCE 01 de 2021 autorizadas e salvar. Depois de ter emitido as notas fiscais autorizadas, eu vou emitir agora a NFCE com status de cancelados e inutilizados. Mando imprimir. Caso tenha notas fiscais cancelada, NFCE, aparecerá no relatório como cancelada, e aí você vai também salvar este relatório no caminho lá na área de trabalho. Então eu clico em cima aqui para facilitar a descrição e só altero o final, que são notas fiscais canceladas. Salvei. Pronto. O próximo modelo que eu vou gerar o relatório é o modelo 55, que são as notas fiscais eletrônicas. Então aí eu marco aqui a opção ICMS e IPI. Observa que eu tenho que deixar as notas fiscais como ativas, desmarcar aqui as opções de entrada, cupom e conhecimento de transporte. Marco a opção de imprimir os documentos fiscais e faço a impressão. Na verdade, antes da impressão, vamos colocar o modelo, que aí eu quero somente as notas fiscais com o modelo 55. Então, aqui no campo modelo, eu coloco o modelo 55. Clico em imprimir. Certo, aqui são as notas fiscais modelo 55. Salvo esse relatório. Vendas, aí eu já mudo o nome aqui, NFE, eram autorizadas. Verifico também se tem alguma cancelada ou inutilizada no modelo 55. Tenho também, então eu salvo. Então vem aqui, canceladas. Pronto. Agora eu vou verificar, emitir o relatório de nota fiscal de entrada. Então eu marco aqui ativos novamente, desmarco NF de saída, marco aqui NF entrada, conhecimento de transporte que faz parte das entradas e tiro o modelo aqui embaixo que eu vinculei para tirar o modelo 55 e mando imprimir. Salvo esse relatório de nota fiscal de entrada. Algumas contabilidades exigem esse relatório, outras não. Então, identifica com a sua contabilidade se há necessidade. Se não houver, não precisa ser feito. Salvei o relatório de nota fiscal de entrada. Agora eu vou exportar os arquivos XML. Clicando aqui no botão Enviar XML por e-mail, coloco a filial inicial 1 e final 1. Seleciono o período que eu quero exportar os arquivos XML. Marco essas opções aqui, NFCE, NFE, autorizados e cancelados. E pesquiso. Pesquisando, eu clico, procuro no diretório aqui o local onde eu quero salvar esses arquivos XML. Eu vou na área de trabalho, arquivos fiscais, 1 de 2021 e dou OK. E clico em exportar. O sistema ele vai compactar os XMLs do período apurado e jogar nessa pasta que a gente destinou aqui embaixo. Feito isso, eu vou dar OK. Posso vir e retornar e verificar lá na pasta que eu criei na área de trabalho se o arquivo está dentro do diretório que eu informei. Então, se eu abrir o arquivo aqui, você vai verificar que dentro
Então, já as pastas autorizadas, canceladas, NFE e NFCE. Então, os XMLs estão dentro dessa pasta. Se a sua contabilidade exigir que sejam enviados os arquivos XMLs das notas fiscais de entrada, existe um diretório em que o sistema salva esses XMLs. Então, você vai acessar o meu computador, o disco local C, a pasta VDF7 integra texto, e aqui dentro existe uma pastinha chamada NFE de entrada. Para facilitar, eu vou clicar com o botão direito em cima dela e enviar para a área de trabalho. Feito isso, aqui na área de trabalho é criado o ícone, eu vou entrar dentro desse ícone e selecionar o mês em que eu estou gerando os arquivos fiscais. Observa que é separado por mês. Então, eu tenho aqui o mês 1 de 2021, todos os XMLs de entrada. Então, eu clico com o botão direito nesse mês 1 e vou aqui, ó, adicionar para 2021.ra. Ele vai zipar essa pasta. A gente vai clicar novamente com o botão direito em cima da pasta zipada, recortar. E aí eu vou salvar lá na pastinha dos arquivos fiscais. 01 de 2021. Colei. E para ficar fácil para a contabilidade, eu vou renomear a pasta escrevendo entrada XML entradas 01. Algumas contabilidades também pedem para que seja gerado o Sintegra, TXT do Sintegra. Onde eu faço isso? Eu venho aqui no menu Utilitários, gerar arquivo para Sintegra, ou pelo ícone gerador de arquivo do Sintegra. Coloco o período, mês 1 de 2021, e clico em confirmar. Ele vai gerar o arquivo. Ao finalizar a geração, você vai clicar aqui, fim do processo. Deseja efetuar a verificação com o validador? Você pode responder que não. Agora a gente vai em busca desse arquivo que gerou no caminho meu computador, disco local C, VDF7 integra texto. Observa que aqui ele gerou um arquivo chamado Sintegra 01 do 1 2021. É esse arquivo que eu vou recortar, clicando com o botão direito recortar. E lá na minha pastinha do Sintegra, dos arquivos fiscais, no mês 1, eu vou colar esse TXT. Pronto. Por aí finalizamos o gerar os arquivos fiscais. Qualquer erro que aconteça depois de enviado para a contabilidade, você vai enviar esses arquivos, né, para a contabilidade. E se a contabilidade disser que está faltando alguma coisa, aí você entra em contato com o suporte técnico, que a gente vai estar verificando junto com a empresa o que ocorreu e vamos estar corrigindo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.